Não, mas é assim mesmo. Boa noite a todos, todos sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe hoje e sempre. Vou passar os recadinhos, a nossa agenda já foi passada aqui no projetor, todo mundo já sabe dos nossos horários. Eu só vou trazer aqui que no sábado, agora dia 21, nós vamos estar fazendo o nosso bazar ali no Bom Pastel, ao lado da antiga Caixa Econômica, das 8 da manhã às 14 horas. E pedimos a todos os colaboradores, os amigos do Centro Caminho de Luz, aqueles que puderem ajudar na divulgação, ajudar no dia, tanto no transporte, como na ida, na volta, como também durante o dia, ajudar no horário da arrumação e nas vendas. São produtos que vão ser vendidos a R$3, e parece que vai ser feita uma promoçãozinha de alguma coisa por R$1 aí também. Então todos estão convidados. Com chuva ou sem chuva, o nosso bazar vai sair. Hoje, após a abertura aqui, nós vamos ter hoje o primeiro capítulo do livro A Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Hoje, para abrir o nosso estudo, depois nós concluímos o Médico Jesus. Agora, durante algum tempo, nós vamos estar fazendo a leitura de cada quarta-feira de um capítulo da Cura e Libertação. Hoje, para fazer essa abertura, vai ser nossa irmã Yara, que vai fazer essa leitura desse livro espetacular. E agora, para dar início aos nossos trabalhos, eu peço a todos, inclusive os nossos amigos internautas aí que estão assistindo de casa, que acalmem seus corações, suas mentes, concentre seus pensamentos no nosso irmão maior, o médico dos médicos, nosso irmão Jesus Cristo, pedindo a Ele todo esse amor, essa energia positiva, as vibrações em pensamentos sempre salutares, para que as companhias que estejam ao nosso lado sejam sempre do bem, nos ajude na caminhada do dia, tranquiliza nosso coração à noite para que repousemos. E para que tudo isso aconteça, elevemos nossos pensamentos e agradecemos pelo dia, pela nossa vida, pela nossa família, pelos amigos. E juntos, em oração, mandemos essa energia positiva a todos aqueles necessitados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, agora, para dar início na leitura, chamamos a nossa irmã Yara. Eu deixei aberto aqui onde a senhora deixou marcado. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E a mim também. Vou pegar o meu queridinho. Como já foi anunciado, ele é desse livro aqui, Cura e Libertação, do nosso José Carlos de Luca. É o que nós trabalhamos com ele. E nós vamos falar sobre o sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Jesus nos fala que precisamos
colocar sal em nossas vidas. Essa é a nossa missão real. Colocar o sabor da vida, o sabor dos alimentos, que tudo aquilo que nós não colocamos sal suficiente, fica uma coisa sem gosto, fica tediosa, fica uma coisa triste. O que Jesus quis dizer com isso? Colocar ação em nossas capacidades e talentos, oferecendo o melhor de nós, no profissional, no social, no familiar, no espiritual. Ter boa vontade com as pessoas, principalmente as que têm temperamento difícil, aquelas pessoas que nós, por mais que nós queiramos ter uma amizade, ter um carinho, ter um amor, é difícil. É essas que nós precisamos, porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, e essas criaturas são pessoas doentes, pessoas que não sabem ver a vida de uma forma bonita, de uma forma positiva, porque nós temos tudo, Jesus nos deu tudo, Deus nos deu tudo, basta que nós saibamos como vamos olhar para a coisa. Isso me lembra muito uma amiga minha que fez um almoço maravilhoso no Dia das Mães e trouxe a mãe para fazer companhia, e quando a mãe chegou, a única coisa que a mãe fazia era pôr defeito em tudo. Ela não via a beleza, o amor, o carinho que essa filha fez para poder trazer a mãe, para ter um pouco de carinho, de ternura, de demonstrar tudo isso. Então, a forma que nós olhamos para as coisas é o sal da terra que nos falta. Nós precisamos ter esse sal da terra. Nós temos que saber temperar com amor, com dedicação, com carinho. É isso que José Carlos de Luca diz nessa passagem do sal da terra. Nós temos que oferecer o melhor de nós para as pessoas, ter boa vontade com as pessoas, aquelas de temperamento difíceis, como eu já falei. Jesus nos ensina a realçar o melhor de nós, caridade, bem, amor, benevolência. Se assim não fizermos, não poderemos ser chamados por Jesus, vós sois deuses. Jesus nos diz isso, vós sois deuses. Nós temos a capacidade de transformar as coisas, só depende de nós, só depende de nós, de ninguém mais. Tudo depende de nós, da nossa boa vontade, do amor ao próximo, de tudo aquilo que nós podemos ver, a contribuição pessoal na obra de Deus, nós fazer o menor para que Deus faça o maior. Quando somos o sal da terra, abandonamos a preguiça, a mediocridade, a insegurança, o medo, que realmente às vezes é a maior causa dos nossos problemas. Nós não temos coragem de fazer as coisas, nós não temos coragem de dar um passo adiante, porque nós não temos a convicção de que nós vamos conseguir fazer as coisas, que vai dar tudo certo. E é isso que fala, o sal da terra é isso, a nossa convicção, a nossa certeza que nós temos Jesus em nossas vidas e que tudo que nós fizermos, por menor que seja, Jesus com certeza fará o maior, o melhor. Passamos a vida inteira colaborando como críticos, quando nós devemos ser colaboradores, não ver o erro das pessoas, mas todas as pessoas têm
também qualidades, nós também temos qualidades e erros, e nós não vemos os nossos, nós só vemos os outros, nós só sabemos fazer as críticas para os outros. É muito difícil nós termos a certeza absoluta de quem nós somos, até onde nós podemos ir, quem somos nós. Isso é muito importante, nos conhecer, reforma íntima, o nosso conhecimento, nos conhecer. As coisas chegam em nossa mão sem tempero, nós que temos que colocar esse tempero. Tudo começa em mim, tudo começa em mim. Eu preciso ser, eu preciso mudar, eu preciso fazer, porque eu mudando, eu fazendo, já eu não olho para o outro da forma que é crítica, mas eu me conheço, então eu vou ter benevolência, eu vou ter amor para as pessoas, eu vou ter entendimento para as pessoas, eu vou amar as pessoas, que é esse o verdadeiro sal da terra. Amor, benevolência. Muitos que querem uma vida melhor, mas não se tornam pessoas melhores, porque nós temos que ser melhores de dentro para fora. Tudo se transforma por nós mesmos, nada muda se eu não mudar. Temos livre-arbítrio. Posso ser uma pessoa sem graça ou muito interessante. Eu posso ser uma pessoa sem sal ou com muito sal, ou com sal suficiente para poder viver e poder amar e poder fazer aquilo que Jesus deseja que nós façamos. O livre-arbítrio eu posso ser, o meu livre-arbítrio eu posso ter. Eu posso ser uma pessoa benéfica, eu posso ser uma pessoa boa, ou eu posso ser uma pessoa má. Só depende de mim. Só depende de mim, de mais ninguém. Posso apagar o meu brilho, ou tornar luz, como é a proposta de Jesus. Nada do que fazemos é ruim ou bom. Depende de como executamos. O casamento, o trabalho, tudo ficará sem gosto se não tivermos o sal da terra. O amor junto à dedicação. Não podemos realçar o sabor da vida com amarguras que podemos comparar com pimenta, que nos afasta do que é bom, até uma simples refeição em família. Se sua vida não está como gostaria, não culpe os outros. Possivelmente você esqueceu de temperá-la com alegria, otimismo, com bons olhos. O trabalho de ser o sal da terra principia em nós. Tem muita gente sofrendo, porque não quer o trabalho de crescer, esperando sempre pelos outros. Que ingredientes está faltando nesta vida? É para se pensar. É para se pensar. Curar a nossa vida é retemperar a maneira como lidamos com ela, colocando aqueles ingredientes que a tornam gostosa de viver. Retempere a forma como trabalha, retempere a maneira como vê, retempere o jeito de lidar com as pessoas, retempere o modo de viver em família. Nós viemos a este mundo para melhorá-lo, através do melhor que temos a dar. Viemos para embelezar o mundo através da nossa beleza interior. Viemos construir a paz no mundo através da paz dentro do nosso lar. Viemos tornar o mundo mais justo através da nossa ética pessoal. Viemos trazer progresso através do nosso crescimento material e espiritual. Viemos acabar com a poluição, reciclando o nosso lixo interior. O melhor presente que eu posso dar ao mundo é a minha felicidade. E a felicidade não dispensa umas boas pitadas de sal. Quem entendeu bem essa coisa,
foi o Gonzaguinha. Viver é não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Basta nós termos Jesus no nosso coração e realmente querer segui-lo, que a vida será bonita. Deus abençoe a todos e obrigada por me ouvir. Agora, vamos continuar com o tratamento de cirurgia espiritual à distância com nosso irmão Roberto. Parabéns. Muito boa. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa casa. Jesus possa nos abençoar. E palestra maravilhosa da nossa irmã Yara, parabéns, minha irmã. Realmente, o Sal da Terra foi uma ótima explanação e que realmente nos toca mesmo, porque a necessidade é a gente usar o tempero, né? Senão as coisas insonsas realmente são ruins mesmo, né? E esse tempero que nós temos de sal é o amor. Esse amor que cobre multidões de pecado. Então há tantas maneiras da gente poder temperar as coisas, né? Com carinho, com paciência, com humildade, com misericórdia um para com os outros. E podermos fazer realmente aquilo que Jesus nos ensinou, o amor acima de tudo, né, meus irmãos? Mas dando prosseguimento ao nosso tratamento espiritual, de cirurgias espirituais à distância, este é um momento, como dizemos, único em nossas vidas, em que a partir desse instante, com essa preparação que nós tivemos, desta mensagem de Sal da Terra, que nos remete a esse amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lembra a necessidade que nós temos de procurarmos vivenciar o seu Evangelho de amor, a necessidade que cada um de nós temos de pararmos um pouco, fazer uma reflexão de como nós estamos nos portando no nosso caminhar. E muitas vezes, quando nós somos acometidos por notícias desagradáveis, como a doença que nos acomete, sejam elas de fundo espiritual, psíquico, emocional, físico, espiritual, a gente começa realmente a nos questionar o porquê desta doença. Porque justamente nesta época da minha caminhada, essa doença se manifestou no meu físico. E a gente nos questiona, quando nos procuramos andar dentro dos ensinamentos de Jesus, procurando fazer o bem, procurando ter paciência, procurando ser amigo, procurando estender as mãos, auxiliar o nosso próximo. Às vezes, já após trabalharmos anos a fio, provendo o nosso lar, os nossos filhos, do mínimo necessário, da educação, da alimentação. E quando nós abeiramos da uma determinada idade, alguns já aposentados pelo sistema de CLT, de trabalho, outros com aposentadorias privadas, públicas, enfim. A gente começa a falar e a pensar, agora eu vou desfrutar um pouco
porque trabalhei muito na minha vida, cumpri com meus compromissos e vou começar a viver um pouco mais. Mas quando a grata surpresa, bem desagradável por dizer, começamos a sentir uma dor em determinada parte do nosso corpo físico, começamos a sentir incomodados e muitas vezes a gente é relapso, não faz os exames, não procura o médico, quando deveria a gente sabe procurar todo ano para fazer a prevenção, o check-up, os exames preventivos. E às vezes a gente não pode alegar que você não tem dinheiro, não tem plano de saúde. Mas nós temos aí o Sistema Único de Saúde, é falho. Mas é o único que nós temos. Tem que ter paciência. E como é uma prevenção, você tem o tempo para você procurar o clínico, para você fazer os exames e se precaver de alguma coisa que possa acontecer. Mas a gente nessa preguiça mental, nesse relapso, acha que está tudo bem, que procurar um médico é ir atrás de doença. Muitos falam, eu não vou procurar um médico porque, para que eu vou procurar um médico? Vou lá e ele vai encontrar alguma doença. Leve engano, meus irmãos, porque a prevenção, uma grande maioria das doenças, principalmente doenças cancerígenas, se fosse descoberta no começo da prevenção, uma grande gama dessas doenças poderiam ser controladas e até sanadas através de cirurgias e tratamentos. Mas nós não o fazemos. E aí nos questionamos o porquê dessa doença, entre outros que levou uma vida desgarrada, uma vida só de prazeres mundanos, de querer aproveitar com noitadas, coisas que com o passar do tempo vai desgastando o seu corpo físico, consumindo as suas energias vitais. E esse irmão também é acometido por uma doença e se revolta. Muitos se revoltam, não aceitam. Diz que Deus é injusto, que não devia acontecer com ele, porque justamente com ele foi acontecer. Enfim, são várias e várias nuances que nossos irmãos arrumam. Mas por que digo isso? Porque, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a, no momento, ser acometido por uma doença. Porque quando nós reencarnamos, nós temos a nossa ficha espiritual, a nossa ficha kármica. E todos nós já temos um planejamento em que determinada época de nossa vida, determinada doença iria se manifestar no seu corpo físico para que você pudesse, através da prova da doença, curar o seu corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças. Doenças essas que tiveram origem, numa grande maioria das vezes, proveniente de reencarnações passadas, de vidas passadas, devido ao seu proceder, devido à sua maneira de se portar, devido você espezinhar o seu próximo, você martirizar pela ambição, enfim, prejudicou tantos e tantos irmãos, e sendo que o maior prejudicado é você mesmo, porque cada ação sua tem uma reação, e como diz Jesus, a planta é livre, a colheita é obrigatória, e você foi plantando essas marcas, essas energias negativas, foram cada vez mais agregando no seu corpo espiritual, e essas energias negativas foram adoecendo o seu corpo espiritual pela sua maneira de se portar, pela sua maneira de se conduzir,
longe do Evangelho de Jesus, numa reencarnação passada, numa vida passada, ou mesmo nesta presente vida. Então nós devemos fazer uma reflexão se a causa realmente não está nesta presente vida, se você teve um comportamento como Jesus nos ensina, ser uma pessoa de bem, uma pessoa que não prejudicou a ninguém, que na oportunidade que surgiu você auxiliou a quem precisava. Então a causa, meu irmão, está numa vida pregressa anterior. E você, quando veio reencarnar, você sabia, você pediu a Jesus a oportunidade de resgatar seus débitos através da doença, da prova da doença, para que o seu corpo espiritual pudesse se curar. Porque o seu corpo espiritual funciona como uma esponja, chupando as imperfeições, as energias negativas que você acumulou com o seu mau proceder na vida anterior ou na presente vida, essas energias deletéricas que se agregaram no seu corpo espiritual, tendo como consequência a doença que te acomete, a doença que foi plasmada no seu corpo físico. Então, meus irmãos, esse trabalho de cirurgias espirituais à distância, tratamento espiritual à distância, pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, todos os nossos irmãos que trabalham sobre a bandeira da paz, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o médico das almas, o médico dos médicos, que nos disse que para ele não há doença incurável. Então, por mais que você esteja sofrendo, algum entre outros, tendo uma recaída de um câncer que já foi curado, e essa doença após 5 anos ou mais voltou novamente. Quando os médicos dizem que o prazo de remissão são 5 anos depois de estar curado, a gente vê casos de pessoas muito mais tempo, mais de 6 anos, a doença volta, alguns com 2, 3 anos ou mais. E como eu disse, por que volta? Porque você não teve a cura completa. Porque que aconteceu? Quando você teve a sua cura, você não se modificou nada. Você continuou sendo aquela pessoa egoísta, orgulhosa, materialista. Num determinado tempo, quando a doença estava no seu auge, aí você se lembrou de Jesus. Aí você se lembrou de Deus, lembrou da religião. Porque quando você teve o diagnóstico de um clínico, de um médico na Terra, que disse que a sua doença já não tinha mais o que fazer, que todo o tratamento seria somente paliativo, para você não ter dor, porque a medicina dos homens nada poderia fazer. E você procurou Jesus. E você encontrou um local onde trabalha verdadeiramente com amor, sem nada cobrar, sem nada exigir. Um local onde trabalha sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer ao próximo tudo que você gostaria que fizesse para ti. E você encontra uma casa espírita que trabalha sobre a orientação da doutrina espírita, dos postulados de Kardec, Allan Kardec, de Chico Xavier, o nosso saudoso recém-desencarnado Divaldo Pereira Franco, entre todos e tantos espíritos luminares que trabalham na Serra de Jesus. Você comparece a esta casa, passa pelo trabalho de tratamento espiritual, à distância ou presencial, e você recebe as cirurgias espirituais, e no tempo de Deus, com a sua fé, você tem a cura. Naquele tempo você todo prometeu que seria um homem diferente, que procuraria fazer a caridade, auxiliar o próximo. E aí você, meu irmão,
após essa cura, vem na casa uma vez na semana, vem na outra, depois passa 15 dias, daí vem uma vez por mês, daí vem uma vez cada 2 meses, e depois você some. Mas isso, tudo bem, você não vai na casa espírita. O importante seria que você colocasse em prática os propósitos que você fez a Deus, a Jesus e a você mesmo, de fazer a sua reforma íntima, de se modificar o seu proceder, de procurar modificar os seus pensamentos, pensar no bem, de estender as mãos, fazer a caridade sem ver a quem, de ser um homem novo, que tenha paciência, que tenha humildade, que tenha resignação e que está sempre pronto e posto para ajudar o seu semelhante. Enfim, fazer a verdadeira reforma íntima, essa mudança. Mas você voltou tudo novamente, nos mesmos erros, na mesma conduta, nas mesmas coisas que você fazia antes. E esta doença, num determinado período, ela volta mais forte, com uma carga energética bem maior do que a primeira vez. Aí você volta, vai fazer tudo de novo. Meu irmão, você teve uma oportunidade, você teve uma chance, o Pai te concedeu essa oportunidade, e o que você fez? Você preferiu trocar as dádivas que vêm de Deus. O que realmente importa é a vida espiritual, aonde a verdadeira vida, a vida real. A vida real é do Espírito, é da pátria espiritual, do planeta espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos todos voltar um dia. Que essa reencarnação aqui no nosso mundo, no planeta Terra, como encarnados, nós estamos aqui para lapidar nossos espíritos, para nos reconciliarmos com nossos desafetos do passado, de pessoas que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Nós estamos aqui para evoluir, para perdoar, para amar incondicionalmente, para sermos o sal da terra e colocar em prática esse amor redimido do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é muito triste, porque nós nos esquecemos facilmente das dádivas que vêm de Deus e que vêm de Jesus. Nos deixamos ser envolvidos pelas coisas materiais, aonde nós estamos atravessando um período crítico, aonde há muita desunião nos lares, aonde predomina o mal no nosso planeta Terra, aonde aqueles que vivenciam o mal, nós paramos para olhar, parece que são as pessoas que estão mais, que têm mais ajuda, que têm os bens, que têm as coisas, as pessoas que se dão bem na vida, pessoas que fazem a corrupção, que prejudicam o próximo, que roubam os velhinhos a sua aposentadoria, que machucam e ainda se portam esbeltos, como nada fizessem, como fosse tudo normal, e aonde aqueles que estão na mesma faixa vibratória aplaudem quando deviam se envergonhar de apoiar aquele que prejudica o seu próximo, que faz tudo contra aquilo que Jesus nos ensinou, contra o seu Evangelho. Procuramos nos esquecer, meus irmãos, nós devemos sim ter consciência que só através de seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, de amar e perdoar, é que nós vamos conseguir vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Que devemos ter misericórdia com esses irmãos, orar por eles, porque nós sabemos que há muitos e muitos espíritos trevosos que ficaram anos e anos nos fundos dos abismos, nos locais mais difíceis, presos, e que Jesus concedeu a última oportunidade de reencarnarem no planeta Terra,
para poderem se redimir e para poder terem a chance de permanecerem nesse planeta que caminha para o mundo de regeneração. E esses irmãos estão jogando tudo fora e serão levados de rodão para esse planeta primário, onde haverá choros e ranger de dentes. Que nós possamos orar por eles, que nós não entremos nessa vibração negativa de desânimo, de desarmonia, que nós não compactuemos com essas coisas erradas, mas que oremos, que nós procuremos olhar em nossa volta por aqueles que realmente precisam. Não vamos entrar em discussões políticas, não vamos criticar, somente vamos orar. Cada um com a sua tarefa, cada um está plantando para si. A lei do retorno, ela vem. O livre-arbítrio aí está. Estão plantando e vão colher. Se plantam tempestade, iniquidade, dor, sofrimento, eles vão receber tudo isso, vão colher o que estão plantando. Mas se nós plantarmos o amor, a paciência, a humildade, a fraternidade um para com os outros, nós vamos colher as dádivas que vêm de Deus, que Jesus nos prometeu. As dádivas que Jesus nos ofereceu quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E aqui é somente uma das moradas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer o por onde de nos melhorarmos, de fazer nossa reforma íntima, de amar mais, perdoar mais, ser manso, compreensivo, ter um entendimento. Vamos perdoar incondicionalmente, confiando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que o Pai está ao nosso lado e que os nossos irmãos que nesse instante já se encontram apostos nos seus lares, com a sua garrafinha d'água, com muita humildade e muita fé, você vai fechar os seus olhos, colocar as suas mãos, a sua mão direita, sobre o local da sua doença, o órgão que dói, o órgão que está com os tumores. Se for várias partes do seu organismo, do seu corpo físico, meu irmão, coloque sua mão direita sobre o seu coração e mentalizando esse amor redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai conversar com Ele agora. Você vai abrir seu coração e de almas enternecidas, ajoelhando mentalmente ao nosso Senhor. Você vai dizer a Ele todas as suas dores, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as suas aflições, para que o Mestre possa te envolver em muito amor e muita paz. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe tudo o que você precisa, até mesmo aquilo que você ainda não pensou, Ele já sabe. Mas é preciso que você, com muita humildade e muita fé, exponha ao Mestre o que você realmente necessita. Com muita humildade, sim, meu irmão. Dizendo: Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade e não a minha, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e o que eu preciso. Mas eu vos peço, Senhor Jesus, que me fortaleça, que me dê coragem, que me dê perseverança, paciência, para poder continuar seguindo à frente. Ajude-me, Senhor, a aceitar a minha dor e sofrimento com a gratidão do meu coração, porque eu sei que tudo o que me acontece é para o meu bem.
porque sei que o Senhor é todo amor, justiça e bondade e misericórdia, e que nós não passamos por aquilo que nós não devemos passar, que tudo aquilo que nós passamos de dores, sofrimentos, dificuldades, é o melhor para nós no momento. Embora não compreendamos, mas o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. E no amanhã, nós vamos ter esse entendimento e ver que realmente era aquilo que nós precisávamos para sarar o nosso corpo espiritual, para sarar as doenças que trazemos no âmago da nossa alma, do nosso espírito. E que o Senhor de bondade e misericórdia sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo para os embates da vida, seja quais forem. Mas para isso é necessário que nós tenhamos a fé inabalável dos desígnios de Deus. Porque toda a cura de toda doença, 80%, às vezes mais, depende daquele que está pedindo, da tua fé, para que ele receba o auxílio que realmente precisa e necessita. Então que nós possamos continuar acreditando nesse instante e que o Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe médica de cirurgiões espirituais, enfermeiros, possa envolver a cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando através da transmissão do Facebook, aqueles que vão acompanhar mais tarde o programa gravado, nós que estamos presencialmente, pedir a Jesus a cura que nós precisamos. Vamos pensar em nós, vamos pensar naqueles que nós sabemos que se encontram no leito de um hospital, no seu lar, aonde estiver o irmão sofredor, o irmão necessitado, essas energias possam alcançar aos nossos irmãos, espíritos desencarnados, que se encontram no nosso Hospital Esperança, no anexo, na egrégora e na parte espiritual da nossa casa, aos nossos irmãos que deixaram seus nomes nos nossos cadernos de vibrações e intenções, encarnados, desencarnados, que nesse instante essa luz divina que vem de Deus e vem de Jesus alcance a cada um desses irmãos na tua necessidade, naquilo que realmente precisa, e que o Dr. Bezerra de Menezes possa fazer as cirurgias espirituais nesses irmãos que aí se encontram conectados com Jesus, com muita humildade e com muita fé. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, e essa misericórdia que vem de Deus e que vem de Jesus, para que faça a tua vontade. E orando, rogando ao Dr. Bezerra de Menezes, Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, espírito benevolente e caridoso, nesse momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e dos abnegados trabalhadores da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, para me auxiliarem e me abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto físico como espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus, que eu tenha sabedoria para retirar desse momento, desse período de vivência,
todo aprendizado que ela me traz para a minha evolução e reforma íntima. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe médica espiritual de cura e cirurgias espirituais. Que possamos, nesse instante, ser envolvidos por essa luz e por essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, possa envolver a cada um dos nossos irmãos em muita paz, muita harmonia e muita luz. Que Deus vos abençoe e que assim seja, Senhor. Está encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, em nome de Jesus.